Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre 4 artigos do segundo trimestre da Revista Espírita. É muito importante ler essa Revista Espírita. Olha, nós vamos tratar de 4 artigos. Nesse trimestre tem 28 artigos, um melhor que o outro. Então, poucas pessoas têm esta revista em casa. Então, é importante entrar nos sites da FEB, da Biblioteca Virtual Espírita e baixar essas revistas. É um grande aprendizado, mostra como Kardec foi tirando material para codificar as obras do Pentateuco. Então, vamos começar. Então, os artigos utilizados nas obras básicas que estão no segundo trimestre de 1858. Esses artigos, geralmente, nós não vamos tratar nesses estudos de quinta. Por quê? Porque nós já o fizemos. Por exemplo, o livro dos médios, que estão nessa primeira parte, o Donizete já estudou esse livro dos médios às quartas-feiras. Quando tiver assunto do livro dos espíritos, eles foram estudados por mim na quinta, pelo Eduardo e o Alan no domingo. Quando é assunto do evangelho, já foram estudados pelo Agrício e o Arquimedes na segunda e sexta, e também pelo Adriano e a Maiara no domingo à noite. Então, nós vamos destacar alguns, por exemplo, que apesar de estarem nas obras básicas, mas igual nós fizemos na semana passada, para perceber a forma como Kardec elaborava as obras básicas, de como que chegavam a ele as informações e como que ele as desenvolvia. Então, artigos utilizados nas obras básicas. Artigo Teoria das Manifestações Físicas, o primeiro artigo, Kardec colocou no Livro dos Médios, capítulo 1 da segunda parte, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. No segundo artigo, Teoria das Manifestações Físicas, Kardec colocou no Livro dos Médios, capítulo 4 da segunda parte, Teoria das Manifestações Físicas. Artigo O Espírito Batedor de Berzengalber, Kardec deu como exemplo e nota no Livro dos Médiuns, capítulo 14 da segunda parte, Médios de Efeitos Físicos. O artigo Problemas Morais dirigidos a São Luís, Kardec colocou no Livro dos Espíritos questões 899 e 901, que nós já tratamos, foi aquela nova edição do Livro dos Espíritos feito em 1860, onde Kardec ampliou de 501 para 1019 as perguntas. O quinto artigo, Um Suicida, nós estudamos aqui, né? Quando a gente estava vendo o capítulo do suicídio do livro O Céu e o Inferno, o suicida da Samaritana, nós estudamos aqui. E o sexto artigo, As Metades Eternas, questões colocadas para São Luís, foi colocado no Livro dos Espíritos, questões 298 a 303, mas nós vamos tratar desse artigo, porque ele mostra bem como a Revista Espírita foi importante para Kardec na elaboração das obras básicas. O primeiro artigo que nós vamos tratar hoje foi da criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita existente. Então, é colocado que esse artigo foi colocado por Kardec, que é autorizado por decreto do senhor prefeito de polícia sobre a vida de sua excelência, senhor ministro do Interior da Segurança Geral, em data de 13 de abril de 1858. Foi autorizado o funcionamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Kardec coloca o seguinte: a extensão, por assim dizer, universal que toma cada dia as crenças espíritas
fazem desejar vivamente a criação de um centro regular de observações. Essa lacuna vem de ser preenchida. Eu achei assim, bastante interessante Kardec colocar essa expressão centro, porque eu sempre tive essa dúvida, por que as casas espíritas se chamam centro? Então, eu até procurei agora para fazer esse estudo, coloquei isso na internet, não achei nada. Mas é importante que pode ser que foi tirado dessa comunicação do Kardec, porque todas as casas espíritas se chamam centro, não, mas a grande maioria sim. Mas nós temos em Marília, por exemplo, o nosso próprio Jesus de Nazaré chama Grupo Espírita, tem o NEAP, Núcleo, tem o João de Camargo, União. Mas mesmo no nosso Grupo Espírita Jesus de Nazaré, ninguém fala assim, ó, você foi no grupo ontem, ninguém fala isso. Você foi no núcleo ontem, ou na União ontem, não. O que nós falamos? Você foi no centro ontem. Então, o centro ficou o sinônimo de uma casa de oração espírita, né? Então, é importante de uma casa espírita. Então, talvez, eu procurei e não achei, essa expressão tenha saído dessa reportagem da sociedade, da revista espírita. Reportagem não, desse artigo. A sociedade da qual estamos felizes de anunciar a formação, falou Kardec, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenção e animadas do desejo sincero de se esclarecerem. Contou desde o início entre seus partidários homens eminentes pelo saber e posição social. Ela está chamada, disso estamos convencidos, a prestar incontáveis serviços para a constatação da verdade. Seu regulamento orgânico lhe assegura homogeneidade, sem a qual não há vitalidade possível. Está baseada na experiência de homens e de coisas, e sobre o conhecimento de condições necessárias às observações que fazem objeto de suas pesquisas. Os estrangeiros que se interessam pela doutrina espírita encontrarão, assim, vindo a Paris, um centro, ele torna a repetir a palavra, onde poderão se dirigir para se informarem e onde poderão comunicar suas próprias observações. Então, é muito importante esse artigo que mostra a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que durante toda a missão de Kardec foi muito importante, tanto para a divulgação, quanto para as pesquisas, quanto para as reuniões mediúnicas, onde eram obtidas comunicações instrutivas. Então, foi muito importante essa criação, que teve diversas sedes. Agora nós vamos começar a conversar um artigo chamado As Metades Eternas. E é importante esse artigo para nós percebermos o seguinte, que eu tenho ressaltado isso nas outras semanas. Os espíritos não davam quase nada de mão beijada para Kardec. Exigia dele o raciocínio, exigia dele o bom senso, exigia dele a pesquisa. Logicamente, vocês podem falar assim, Edson, mas uma situação que nem você vai passar agora nesse artigo, será que foi por acaso ou os espíritos já intuíram a pessoa a escrever uma carta, que nós vamos ver, e baseado nisso, desenvolveu o artigo? Pode ser, porque não existe acaso no universo. Mas Kardec pega uma situação que é mandada para ele na Revista Espírita e desenvolve a teoria das metades eternas, que talvez não estivesse na cabeça dele de início, tanto que não saiu na primeira edição do Livro dos Espíritos, das 501 perguntas, esse assunto das metades eternas. Então, vamos ver o que Kardec colocou. Ele falou assim, ó, extraímos a passagem seguinte de uma carta de um de nossos assinantes. Vocês lembram da primeira vez que nós conversamos, que Kardec incentivou as pessoas a mandarem correspondência relatando fenômenos
que eles pudessem ter conhecimento. Então, esse que mandou a carta escreveu o seguinte: perdi há alguns anos uma esposa boa e virtuosa, e apesar dos 6 filhos que deixou, encontrava-me num isolamento completo quando ouvi falar das manifestações espíritas. Aprendi nas comunicações que obtivemos que a verdadeira vida não é sobre a terra, mas no mundo dos espíritos, que a minha Clemence ali se encontrava feliz e trabalhava pela felicidade daqueles que havia sido conhecido no mundo. Disse uma noite para minha Clemence: minha cara amiga, por que, apesar de todo o nosso amor, nos ocorria de nem sempre ver a mesma coisa nas diferentes circunstâncias de nossa vida em comum? E por que estávamos forçados a nos fazer concessões mútuas para vivermos em boa harmonia? Então, ele está perguntando assim, nós nos amávamos, mas tinha muitas coisas que nós não concordávamos, até coisas do jeito de ser. Então, nós tínhamos que fazer concessões. Por que isso acontecia? Ela me respondeu: meu amigo, éramos bravas e honestas pessoas. Vivemos o melhor possível sobre essa terra de provas, mas não éramos nossas metades eternas. Essas uniões são raras sobre a terra. Aí ele falou assim: podes me dizer, repliquei, se tu vês a tua metade eterna? Porque ela já falou que ele não é metade eterna. Ela falou: sim, disse ela. É um pobre diabo que vive na Ásia. Não poderá estar reunido a mim senão em 175 anos. Mas escuta, ela falou, não posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Vou pedir a Heloísa e a Bailarde consentirem te informar. Nós já vamos tratar desse Heloísa e a Bailarde logo em seguida. Então, Senhor, esses 2 seres felizes vieram nos falar de sua felicidade inefável. Por nossa vontade, disseram, 2 não fazem senão 1. Viajamos nos espaços, nos amamos com um amor sem fim, acima do qual não pode haver senão o amor de Deus e dos seres perfeitos. O pensamento das metades eternas me deleita, falou o missivista. Desejo ardentemente, Senhor, ser esclarecido sobre essa teoria das metades eternas. Ficaria feliz em ter uma explicação a esse respeito nos próximos números. Então, quem que vem a ser esses espíritos que se fala que se amavam muito e são muito conhecidos na França? Abelardo e Heloísa, ou Bailarde e Heloísa. Eles viveram nos anos de 1100, bem Idade Média. Ele era um filósofo com 37 anos e ele ajudava como cônego na Catedral de Notre-Dame. E o outro cônego que administrava a catedral recebeu em sua casa uma sobrinha de 17 anos, muito estudiosa, muito intelectualizada, e Abelard pediu para Abelard dar aulas para ela. E o Abelard falou: se o senhor consentir, eu posso morar na sua casa, porque aí eu vou ter mais tempo para dar atenção para ela. E o que podia gerar isso? Eles se apaixonaram, ele com 37 anos, ela com 17. E dessa paixão, ela ficou grávida. Aí o tio descobriu, expulsou-a de casa, e o Abelardo levou-a para o interior lá de onde a família dele morava, na França, para ela ter o filho junto com as irmãs dele. Mas o amor deles continuou grande. E ele voltou a Paris, porque ele dava aula, era professor, era filósofo. Então, ele pediu para o tio dela para casar com a menina. E o tio consentiu, mas desde que fosse feito escondido. Então, eles casaram de forma escondida na Catedral de Notre-Dame, numa hora que não tinha ninguém.
Mas isso foi descoberto. E o tio se sentiu muito envergonhado perante a sociedade de ter deixado isso acontecer. E ele manda alguns homens ir lá e tirarem a virilidade do Abelardo. Feito isso, ele colocou a Heloísa num convento, naquela época, e ele mesmo partiu para a vida monástica, dentro de um mosteiro. Nunca mais se falaram, mas eles escreviam cartas que até hoje são muito conhecidas e formaram livros, né? Se entrar, por exemplo, na internet, na Amazon, tem o livro Abelardo e Heloísa. Então, foi um desses amores trágicos muito conhecidos na França. Ele morreu e ele tinha sido quase que expulso da igreja, porque ele tinha umas visões muito modernas sobre a igreja. Depois que ele morreu, ela conseguiu, ela era muito intelectualizada, muito inteligente, ela conseguiu provar a inocência dele, conseguiu trazer o corpo dele de onde ele morreu, que não era ali em Paris, para ser enterrado em Paris. E ele morreu com 63 anos, e ela morreu também com 63, mais 20 anos depois. Nunca mais se falaram depois que aconteceu o fato tão trágico com ele, mas continuaram se amando através das cartas. Por isso que a mulher a pessoa que mandou a carta, citou esse casal que é muito famoso na França. Então, Kardec o que fez? Evocou Abelardo e Heloísa, espíritos que já tinham dado essa comunicação lá para a pessoa que mandou a carta. Então, ele evocou e interrogou sobre esse ponto. E eles deram as seguintes respostas. As almas, perguntou Kardec, foram criadas duplas? Eles falaram, se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. É possível que duas almas possam se reunir na eternidade e formar um todo? Eles responderam, não. Tu e Heloísa formais desde a origem duas almas bem distintas? Sim. Formais ainda neste momento duas almas distintas? Sim, mas sempre unidas. Todas as almas, Kardec perguntou, estão destinadas a se unirem um dia com outra alma? Ele falou assim, o Abelardo, não, cada espírito tem uma tendência a procurar um outro espírito que lhe chega conforme. Chamas isso de simpatia. Então, Kardec coloca, tanto para satisfazer o desejo do nosso assinante, como para nossa própria instrução, dirigimos as questões seguintes ao Espírito de São Luís, que vem a ser as questões 298 até 303A do Livro dos Espíritos. E nós colocamos aqui a questão 298. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? São Luís responde, não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quantos mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia a felicidade completa. Então, não existe essa questão de alma gêmea, que um já está destinado a ser o complemento do outro espírito. O que o Abelardo e Heloísa colocaram na primeira comunicação e na segunda é o seguinte, alguns espíritos que se amam muito, eles reencarnam muitas vezes juntos. Então, esse amor vai só aumentando. Então, são aqueles casais que se dão muito bem, que têm uma facilidade muito grande de compreensão, que se gostam demais. Então, são casos mais raros, porque a maioria dos casamentos são casamentos onde os dois estão
estão crescendo. Então, muitas vezes se amam, mas ainda não têm uma afinidade igual a esses que vêm há muito e muito tempo reencarnando juntos, mas não são almas gêmeas. Pode acontecer de um evoluir muito, o outro ficar para trás e acabar esse amor. Algumas vezes isso não acontece também, né? A gente viu no caso, não sei se da Alcione do Renúncia foi bem isso, mas ela volta para a Terra para cuidar de um amor antigo dela que ficou para trás aqui. Então, é importante a gente saber que metades eternas, almas gêmeas, não existem, mas há muitos espíritos que se consorciam aqui na Terra, como encarnados, que há muito tempo se amam e vêm nascendo juntos. E isso dá uma condição bem melhor de harmonia. Mas é importante a gente perceber, olha, esse assunto é um assunto muitíssimo importante. E como ele chegou para Kardec através da Revista Espírita, numa comunicação que muitas vezes a gente podia achar até banal, mas Kardec, ele procurava tirar tudo que ele podia dessas comunicações. Ele respondia todas as cartas. Lá na frente, quando ele estava muitíssimo sobrecarregado, estava com a saúde bastante delicada já, o médico dele, que foi para o plano espiritual, orientou ele a escrever na Revista Espírita que, infelizmente, ele não poderia responder centenas de cartas que estavam atrasadas. Mas, do início, ele respondia a todos e dava a importância para cada uma que nós vemos aí nesse artigo das metades eternas. Agora, nós vamos tratar de duas comunicações dadas por um espírito que se anunciou como Mozart. Então, Kardec começa falando o seguinte. É Kardec que fala. Aqueles, pois, que poderiam pensar que as respostas às nossas perguntas podem ter o reflexo de nossa opinião pessoal, verão por aí se, nessa ocasião, pudemos exercer uma influência qualquer. Felicitamos as pessoas que fizeram essas entrevistas, pela maneira que as perguntas foram postas. Apesar de certas faltas que decorrem da inexperiência dos interlocutores, em geral estão formuladas com ordem, clareza e precisão, e não se afastam da linha séria. Então, ele recebeu duas comunicações de Mozart, mandaram para um outro centro para ser colocado na Revista Espírita, e Kardec achou essa comunicação muito bem feita, as perguntas muito bem colocadas, e é uma coisa que Kardec sabia fazer muito bem. Nós temos destacado aqui nessas reuniões de quinta que a maior importância de saber perguntar do que saber responder. Então, saber perguntar é essencial. O que você está realmente querendo saber? Como você vai obter essa resposta? E Kardec viu nessas duas comunicações uma organização muito bem feita. Então, foram duas conversas. A primeira, eu vou colocar não toda ela na Revista Espírita, vocês podem vê-las completas. Quem entrevistou perguntou, evocou: em nome de Deus, o espírito de Mozart está aqui? Ele falou, sim. Por que antes Mozart do que outro espírito? Ele falou, foi a mim que evocastes, e eu vim. E ele começou a fazer perguntas da teoria espírita, né? O que é um médium? O espírito respondeu, o agente que une o meu espírito ao teu. Quais são as modificações, tanto fisiológicas quanto anímicas, que, sem o saber, o médium sofre quando entra em ação intermediária? O espírito responde o seguinte: seu corpo não sente nada.
mas seu espírito, em parte desligado da matéria, está em comunicação com o meu e me une a vós. O que se passa nele neste momento? Nada para o corpo, mas uma parte do seu espírito é atraída para mim. Faço sua mão agir pelo poder que meu espírito exerce sobre ele. O médium poderia se pôr em relação com a alma de um vivo? E em que condições? Ele falou, facilmente. Seu vivente dorme. Nós já vimos, Donizete ter dado bastante isso no livro dos médiuns, né? Em uma reunião mediúnica, a maioria dos espíritos são espíritos desencarnados, mas, eventualmente, chega um espírito encarnado. E, nesse caso, tem que estar dormindo para ele poder afastar-se do corpo e dar comunicação na reunião mediúnica. A alma se encontra, depois da morte, desligada de todo elemento, de todo laço terrestre. O espírito fala assim, ó, de todo elemento, não. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, que aure da atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência da última encarnação. Os laços terrestres não lhe são mais nada. Então, essas respostas são bem de acordo com o ensinamento espírita. Por isso que Kardec falou, olha, eu não sei quem espírito, com certeza o espírito quer, nem quem entrevistou, mas tem muita lógica nisso. Não leva nada com ela deste mundo? O espírito responde, nada senão a lembrança de suas boas ações, o arrependimento de suas faltas e o desejo de ir para um mundo melhor. Ela abarca de um golpe de vista retrospectivo o conjunto de sua vida passada? Sim, para servir a sua vida futura, ou seja, no momento da morte, os espíritos têm quase que um filme passando pela sua mente de todos os lances da sua vida que ele está acabando de sair. Ele entrevê o objetivo da vida terrestre, a significação, o sentido dessa vida, assim como o curso que lhe fornecemos com respeito à vida futura? Ele falou, sim, ela compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito. Quer se purificar para alcançar mundos bem-aventurados. Existe na vida futura uma hierarquia de espíritos? E qual é a sua lei? Sim, tem uma hierarquia. É o grau de depuração que a define. A bondade, as virtudes são os títulos de glória. E a inteligência, enquanto força progressiva que se lhe determina a marcha ascendente, ele falou assim, ó, sobretudo a virtude, o amor ao próximo acima de tudo. Uma hierarquia de espíritos fará supor uma outra de residência. Essa última existe de que forma? Os espíritos habitam diferentes planetas, segundo o grau de perfeição. Neles gozam de mais ou menos felicidade. Qual é o mundo que habitas? És feliz? Júpiter. Nele gozo de uma grande calma. Amo todos aqueles que me cercam. Não temos mais ódio, que bate com aquela comunicação que nós colocamos há 2 semanas, né? Daquele artista que disse já está em Júpiter também, e fala a mesma coisa de Júpiter. Agora, o que é mais interessante, essa segunda conversa, Kardec coloca, o interlocutor não é o mesmo. Julga-se pela natureza da conversação tratar-se de um artista, músico, feliz por conversar com o mestre. Após diversas questões que cremos inútil relatar, Mozart diz, acabemos com as perguntas de G. Falarei contigo. Dar-te-ei o que entendemos por melodia em nosso mundo. Por que não evocaste mais cedo? Eu teria respondido. Durante essa fala, a gente vai percebendo que Mozart conhecia o interlocutor. E, na verdade, tinha um afeto por ele. Seria como um pupilo que ele tivesse aqui na Terra e desejasse que ele crescesse como espírito. Então, ele pergunta para Mozart,
O que é a melodia? E Mozart responde: frequentemente é para ti uma lembrança da vida passada. Teu espírito se lembra do que entreviu no mundo melhor. Olha que legal que ele fala. Ó. No planeta onde estou, Júpiter, a melodia está por toda parte. No murmúrio da água, nos ruídos das folhas, o canto do vento, as flores murmuram e cantam. O can emitem sons melodiosos. Então, no planeta dele, todas as flores, tudo, os sons são harmônicos, de melodia. E ele continua, ser bom. Por isso que eu falo, cara, um pouquinho. Ganha esse planeta pelas tuas virtudes. Escolhestes bem cantando Deus. A música religiosa ajuda a elevação da alma. Quanto gostaria poder vos inspirar o desejo de ver esse mundo onde se é tão feliz. Está pleno de caridade. Olha, você vê o que ele fala? Que escolheste bem cantando Deus. Né? Nós temos um coral no Grupo Espírito de Jesus de Nazaré. E sempre nos é colocado para colocar músicas assim, que elevem, músicas que tratem da parte de sentimento, né? Não qualquer música, por isso, porque as músicas, principalmente quando tem essa finalidade, cantando Deus, como ele fala, vão ajudar muito na harmonia de uma reunião onde a gente faz canta antes de uma palestra, por exemplo, pode ajudar bastante. Então, ele voltando ao que ele começou. Quanto gostaria vos inspirar o desejo de ver esse mundo onde se é tão feliz. Está pleno de caridade, tudo ali é belo. A natureza tão admirável. Tudo vos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem. Crede em minha comunicação espírita. Sou bem eu que lá estou. Alegro-vos poder dizer o que experimentamos, que eu possa vos inspirar bastante amor ao bem para vos tornar dignos dessa recompensa, que nada são perto das outras às quais aspiro. Aí a pessoa pergunta, nossa música é a mesma nos outros planetas? Ele fala, não. Nenhuma música pode dar a ideia da música que temos ali. É divina. Ó felicidade, merece gozar de semelhantes harmonias. Luta, coragem. Olha que interessante ele fala. Ó. Não temos instrumentos. São as plantas, os pássaros que são os coristas. O pensamento compõe, os ouvintes desfrutam, sem audição material, sem o recurso da palavra. E isto a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isso ainda é mais sublime, quer dizer, eles não precisam do som material. Como é feito isso? A gente não sabe. Mas os próprios seres inferiores da criação, as flores, os pássaros, então, que compõem essa melodia que é sublime. Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não seja o nosso? Ele responde, curta nos planetas inferiores, quer dizer, nos planetas ainda primitivos, o tempo de vida é muito curto, tipo 20, 30 anos no máximo, mas longa nos mundos como aquele onde tenha vontade de estar. Em média, em Júpiter, ela é de 300 a 500 anos, que bate com a informação daquele outro espírito que falou de Júpiter. Poderia ver-te em sonho? Ele responde, se Deus o permitir, far-te-er vir minha casa em sonho, e dela te recordarás. E acontece, nos artigos para frente, o médium recebe como que é a casa de Mozart em Júpiter, que está também na Revista Espírita. Onde estás aqui? Ele pergunta. Entre ti e tua filha. Eu vos vejo. Estou sobre a forma que tinha quando vivo. Eu poderia ver-te? Ele falou, sim, crê e verás. Se tivesses maior fé,
ser-nos-ia permitido dizer o porquê. Sua provisão é o laço entre nós. Então, ele tinha ligação com esse interlocutor. Mas, ele falou, ó, você tem que ter maior fé para que eu possa abrir essa situação de vida passada, que com certeza esse moço, de alguma forma, teve uma ligação com o morto. Por isso que ele fala assim, ó, se tivesse maior fé, ser-nos-ia permitido dizer o porquê tua profissão é um laço entre nós. Então, é muito importante a gente perceber, Kardec, no começo desse artigo, ele não falou, foi Mozart mesmo, né? Igual do outro que falou, ele falou assim, olha, nós temos que analisar. As coisas que esse espírito fala batem com o que outros falaram. Tem lógica. Então, nos leva a acreditar nisso. Mas certeza mesmo, ele não podia falar, porque não tinha como comprovar esses fatos. E agora, nós vamos passar por um artigo chamado Período Psicológico. Então, começa de uma carta que um leitor mandou para Kardec. Então, se bem que as manifestações espíritas hajam ocorrido em todas as épocas, é incontestável que se produzem hoje de um modo excepcional. Os espíritos interrogados sobre esses fatos foram unânimes na sua resposta. Os tempos, disseram eles, marcados pela providência para uma manifestação universal, são chegados. Estão encarregados de dissiparem as trevas da ignorância e os preconceitos. É uma nova era que começa a preparar a regeneração da humanidade. Esse pensamento se encontra desenvolvido de um modo notável e da qual estaremos a passar o seguinte. Então, aquela explicação foi dada por Kardec, mas uma das pessoas que tinham começado há pouco tempo na doutrina, que a doutrina tinha mais ou menos 1 ano nessa época, 1 ano, porque nós estamos tratando do segundo trimestre de 1858, ele mandou uma carta, a segunda que ele manda, a primeira Kardec publicou em janeiro de 1858. Então, ele escreveu assim, ó, cada coisa tem seu tempo. O período que vem se escoar parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências matemáticas e físicas, e provavelmente foi tendo em vista dispor aos homens de conhecimentos exatos que se terá oposto durante longo tempo a manifestações dos espíritos, como se essa manifestação devesse prejudicar o positivismo que pede o estudo da ciência. Quis, em uma palavra, nossos dias e se repetem por toda parte. Esperemos, pois, que o momento se aproxime, se ainda não chegou, no qual o Todo-Poderoso vai nos iniciar em novas e grandes e sublimes verdades. Cabe a nós compreendê-lo e secundá-lo na obra da criação. E ele continua essa carta afirmando o seguinte, que ele achava que a ciência não tinha mais o que desenvolver, porque a parte da geologia já tinha descoberto muita coisa, a física também, a química, mas Kardec muito sabe que era, já nessa segunda parte que eu nem coloquei, Kardec já mostra diferente. Então, Kardec começa a escrever. Essa carta do senhor Geórgios, do qual havíamos falado no nosso primeiro número, não podemos senão felicitá-lo pelos seus progressos na doutrina. Os conhecimentos elevados que desenvolve mostram que a compreende sob seu verdadeiro ponto de vista. Para ele, ela não se resume numa crença dos espíritos e nas suas manifestações. É toda uma filosofia. Admitimos, como ele, que entramos num período psicológico e achamos as razões que nos dá perfeitamente racionais, sem crer, no entanto, que o período científico tenha dito a sua última palavra. Cremos ao contrário,
que nos reserva muitos outros progressos. Então, esse período psicológico, da manifestação dos espíritos que vieram trazer esse conhecimento novo, totalmente novo, no sentido de ciência, de ser estudado no mundo espiritual, ele sempre existiu bem lá atrás, mas era dado para os iniciados. O povo em si não o conhecia, né? Senão por lendas ou por fatos não verdadeiros. Então, Kardec fala o seguinte, que esse período, que nós vemos bastante também na Gênesis, quando se trata dos tempos são chegados, que vem na hora certa, quando a ciência realmente fez o progresso necessário para que pudéssemos entender até os fenômenos. Porque hoje, por exemplo, a gente fala assim, ó, se falar para uma pessoa que o pensamento é energia, é fácil da pessoa entender. Porque ela pega o celular e liga para alguém, ela sabe que ali saiu uma onda que foi até uma estação retransmissora, que foi para um satélite, para outra estação retransmissora e foi para outro celular. Então, o que acontece? Ela entende isso, mas se não tivesse progresso da ciência, seria muito difícil o entendimento. Mas, como diz Kardec, a ciência ia continuar do lado material progredindo muito como progrediu. E tem que haver uma união, como Kardec coloca no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma união da ciência com a religião. Só assim, uma não desmentindo a outra, ao progresso. Estamos numa época, Kardec continua, de transição, no qual os dois períodos se confundem. Os conhecimentos que os antigos possuíam sobre as manifestações dos espíritos não seriam um argumento contra a ideia do período psicológico que se prepara. Notemos com efeito que, na antiguidade, esses conhecimentos estavam circunscritos aos círculos estreitos dos homens de elite. O povo não tinha esse respeito, senão ideias falseadas pelos preconceitos e desfiguradas pelo charlatanismo dos religiosos, que serviam delas como um meio de dominação. O que se passa hoje tem um caráter diferente. As manifestações são gerais. Elas comovem a sociedade desde a base até o cume. Os espíritos não ensinam mais nos recintos fechados e misteriosos de um templo inacessível ao vulgo. Esses fatos passam à luz do dia, falam a todos uma linguagem inteligível por todos. Tudo anuncia, pois, uma fase nova para a humanidade sob o ponto de vista moral. Então, repetindo, como está lá na Gênesis, essa fase já, com ela, iniciou-se esse processo de transição da Terra de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Então, esses novos conhecimentos do plano espiritual fazem parte dessa mudança, para dar o alicerce para essa mudança. Então, eu termino agora. Hoje eu consegui terminar no tempo mais ou menos correto. E abro para, se vocês tiverem alguma colaboração, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem clara. Terêncio, pois não, pode falar. Então, sobre o tema de almas gêmeas, né? Sim. Você recorda que naquele nosso grupo lá de voluntários do Hospital Espírita, você chegou a participar dessa época que o doutor Emanuel, o juiz, ele falou sobre isso? Na verdade, eu inclusive dei um pitaco lá, depois eu saí do grupo. O Emanuel, ele colocou o seguinte, mas no livro Consolador, Emmanuel fala que existe almas gêmeas. Mas, depois da primeira edição, tem uma nota do Emmanuel e fala assim, não, foi uma dificuldade de comunicação entre mim e o médium, o Chico. Não existe almas gêmeas, né? Fiquem com Kardec, ele deixou bem claro que... Então, o que está no Consolador foi uma... Ele fala que tem almas gêmeas,
mas é nesse sentido de que nós colocamos de espíritos que vêm há muito tempo reencarnando juntos, se amam, né? Então, não é que um se complementa ao outro, é que há muito tempo se encarnam juntos, então, por isso, são muito afins. Então, aqueles casamentos que são muito, quase não têm atritos. Tem aqueles atritos pequenos, mas o amor supera em tudo. Acho que o Donizete, eu vi acho que ele levantando, acho que ele deve estar procurando um livro para explicar. Eu fui procurar o Consolador, mas está meio escondido, eu não achei. Então, com relação... quando o livro foi publicado, existiam duas questões que a Federação Espírita Brasileira contestou. Uma delas era com relação a almas gêmeas. Então, o que o Emmanuel respondeu? Ele falou assim, olha, aquela outra questão, houve um problema de filtragem mediúnica e eu peço que corrija. Mas, com relação a almas gêmeas, eu peço que permaneça como está a pergunta, embora a ressalva que a Federação Espírita Brasileira possa fazer. Então, o que a gente entende dessa questão do Emmanuel é que uma coisa é o que ele considera como alma gêmea. A outra são as metades eternas. Porque o sentido de metades eternas seriam duas almas incompletas que iriam se tornar uma no futuro, o que é contrário à própria doutrina, né? E até o próprio entendimento do Emmanuel, que fala que são coisas diferentes. Então, na verdade, o que o Emmanuel admite é essa possibilidade de duas almas caminharem juntas, né, por um bom tempo. É isso aí. Muito bem. É mais ou menos, eu estou com um livro aqui, é bem dizer o que o Donizete falou. Devo um pequeno equívoco observado, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertenciam ao espírito, as perturbações do método de filtragem mediúnica, bem o que o Donizete falou, onde o nosso pensamento foi prejudicado. Então, Mas essa é em relação à outra pergunta, que são duas. A pergunta 378, Agora tem a outra da alma gêmea, que tem a ressalva. Tem a ressalva. Pede para deixar como estava. Certinho. Deu para entender, senhor Tereza? A explicação Deu para entender, sim. Foi muito bom. Obrigado, viu? Ok. Acho que é a Camila, viu, Donizete? Ou Camila ou o Sérgio, não sei. O Sérgio. Pois não, Sérgio. No início da palestra, você coloca a autorização oficial para que a revista pudesse ser publicada, correto? Não, foi aquela autorização, Sérgio, foi para a sociedade de espírita ser instalada. Então, foi o primeiro centro, né? Não, tá certo. Eu queria falar sobre isso, não da revista, mas do primeiro centro espírita em Paris. Isso. Eu não tenho informação e queria te perguntar se você tem informação da reação contrária a essa autorização das outras religiões, especialmente a católica. Tem um lugar que Kardec coloca que um dos diretores que promoveram essa aprovação ele leu o Livro dos Espíritos e ele se interessou demais, apesar naquele tempo ninguém podia falar que era espírito, estava começando. Então, isso facilitou muito a aprovação. É lógico que Kardec ele vai publicando diversos enunciados da Igreja contra o Espiritismo. E quando nós fomos tratar do quarto trimestre da Revista Espírita de 1858, nós vamos tratar disso, Sérgio, eu peço só para você ter um pouquinho
de calma um pouquinho disso aí, nós vamos tratar de um artigo muito legal que o Kardec faz, que chama Polêmica Espírita, onde se deve e onde não se deve retrucar uma acusação, uma coisa colocada assim contra a doutrina e de que forma fazer. Então, é lógico que teve, principalmente da Igreja Católica, né? Que teve bastante resistência. Não no Livro dos Espíritos. Não é que não. Muito menos no Livro dos Espíritos. Mas quando Kardec lança o Evangelho, aí a reação foi muito grande. Porque no Livro dos Espíritos era uma coisa assim que eles entendiam, os religiosos, mais ligada à ciência. Era a reencarnação, não batia nada com o que eles falavam, mas não deu tanta repercussão. Mas quando Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, aí sim as pancadas foram grandes. Muito bom. Obrigado. Eu agradeço. Vou esperar com ansiedade de vida. Um abraço. Obrigado. Camila, pois não. Eu tenho uma dúvida, Edson, em relação ao que você ao que você mencionou, né? As metades eternas. Lá ele fala assim: todas as almas estão destinadas a se unirem um dia com outra alma. Aí ele responde: cada espírito tem uma tendência a procurar o outro espírito que lhe chega conforme. Chama isto de simpatia. Esta simpatia é a simpatia que nós conhecemos hoje ou seríamos por uma frequência, por energia? É a simpatia do amor mesmo, eu acredito, viu, Camila? Entendi. É aquela coisa de você convivendo com a pessoa diverso tempo, passando a amá-la do jeito que ela é, né? E isso daí, esse amor que vai sendo criado entre um e outro, que vai se configurando essas almas que são muito afins. Entendi. Porque já viveram bastante tempo juntos, já sofreram, que nem esse casal que é colocado aí, que é colocado até nos livros, que tem até hoje vendendo os livros na Amazon, pode colocar desse livro aí do Abelardo e da Heloíse, que passaram muitas vezes por vidas assim difíceis. E essas vidas difíceis, elas unem, né? Bastante o amor. Quanto mais você tem dificuldade, né, no amor, mais ele é unido. Então, tem, não sei se muitos espíritos que estão nessa condição. Então, é fácil a gente perceber esses casamentos, que são aqueles casamentos de amor mesmo. É bem claro que todo mundo casa amando, mas a união é muito maior. Então, a maioria de nós, no casamento, estamos naquela fase de crescimento. Os dois estão crescendo, né? Mas alguns casais, bem poucos, né, percentualmente, já estão juntos há muito tempo. E isso facilita essa união aqui enquanto encarnados. Entendi. Obrigada, Edson. Obrigado você, Camila.